Queridos amados amigos, irmãos, que nossa jornada seja sempre amparada pelos bons espíritos, a fim de que os nossos pensamentos se harmonizem dentro do Evangelho e que possamos caminhar com mais segurança, com mais alegria, em busca de um estado de serenidade, a fim de que sejamos úteis a Jesus nesse momento em que ora vivemos como um momento de transição. Nós hoje vamos ler o item 3, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que, estes últimos, são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros na mesma categoria que o nosso, e outros lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinas soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que possa nos amparar, trazendo para todos nós as vibrações de paz, de alegria, e que possamos multiplicar cada dia, cada vez mais, as bênçãos que temos recebido da misericórdia infinita dos benfeitores espirituais que olham por cada um de nós. Pedimos a Jesus que ampare os enfermos nos seus lares, nos hospitais, onde houver a dor, Jesus, que o seu amor alcance os corações aflitos. Rogamos pelos familiares, especialmente aqueles que mais necessitam, e que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, nós hoje vamos falar um pouquinho de cada item, diferentes categorias de mundos habitados. Nós vamos pensar em que o momento eu já analisei o mundo que encontro, porque cada um de nós temos um mundo íntimo, com definições íntimas, de acordo com seu conhecimento, de acordo com as suas intenções, com seus sentimentos, nós temos um mundo interior. E esse mundo interior vai definir a nossa condição espiritual. Tem pessoas que ainda usam de palavrões, tem pessoas que ainda vivem na discórdia, tem pessoas que ainda estão distantes dos sentimentos, vivem mais pelas emoções. Então, no decorrer do Evangelho hoje, que cada um procure se enquadrar qual é o mundo que você está e que você deseja alcançar. Então, os ensinos dos Espíritos, eles vão nos mostrar que é diferente um estado espiritual do outro. Então, por isso, define várias condições dos planetas, que são as diferentes categorias dos mundos habitados. Nós temos aqueles que estão ainda inferiores à Terra, que são para receber espíritos com grandes dificuldades. Muito materialista, ainda vivem das paixões grosseiras. E nós temos também, nos mundos inferiores, a existência toda material, reina soberanas paixões, sendo quase nula a vida moral. Nós estamos no mundo de provas e expiação. Não estamos mais no mundo inferiores, ou no mundo de espíritos primitivos. Mas, porém,
Se nós fizermos uma análise, nós vamos encontrar irmãos em condições muito ainda infantis, ainda dando muito valor às questões materiais, procurando as paixões e dando a essas paixões um olhar exacerbado. E à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo, vai saindo desse estado, ele vai diminuir a força, aquilo que a matéria imprime nele. Então, há mundos que são mais adiantados e há mundos que têm dificuldades, diferente das nossas. Então, que mundo é o meu íntimo? Porque eu posso falar assim, eu moro no planeta Terra, mas os meus atos, minhas atitudes, meus pensamentos não são condizentes com esse mundo. Então, nós vamos ver também que nós temos os mundos intermediários, que mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Então, o que predomina em mim? O bem ou o mal? O que eu desejo para mim? O que eu desejo para o outro? O que você deseja, você pode classificar qual é o seu estado espiritual. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomam por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos. Eu acredito que nós não estamos nesse mundo, nem um mundo íntimo, mundo mental. E esse mundo primitivo é destinado às primeiras encarnações da alma humana. Nós já temos vivido outras experiências, mas será que nós não temos ainda espíritos que estão na Terra nessa condição? Que nós temos visto tantas coisas estranhas? Então, há mundos também de expiação e provas, que é o nosso, onde todos nós trazemos as nossas dificuldades. Todos nós trazemos também as nossas dores, nossas incompreensões, e achando muitas vezes que Deus é injusto. Então, há mundos também de regeneração, que é o que nós estamos caminhando, o que nós aspiramos. Mas essa regeneração ela só vai acontecer de dentro para fora, não é de fora para dentro. E nós vamos ver que nesse mundo de regeneração, as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas e das lutas. Quer dizer, elas estão trabalhando para melhorar. E nós temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Será que nós, o bem sobrepuja o mal? Ou nós temos ainda percepções do mal que fazemos? Quando nós magoamos uma pessoa, quando nós criticamos uma pessoa, isso é um mal. Quando nós não temos ainda esse olhar de compaixão. Então, a Terra ela pertence à categoria de mundos de expiação e prova. Razão porque aí vive o homem, abraços com tanta miséria. Somos nós, espíritos que aqui estamos no mundo de expiação, de provas, mas já temos outros também que aqui se encontram, que já venceram as suas dificuldades e são capazes de amar. Nós temos tantos espíritos para nos mostrar o que são esses movimentos que a espiritualidade tem feito para que a gente melhore. E o item 5 vai nos mostrar que os espíritos que encarnem o mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Isso para nós é uma bênção, porque nós podemos melhorar e prover todos os nossos sentimentos de alegria. E por isso, eu preciso pensar que, por que tanta maldade? Será que eu tenho muita maldade ainda? Será que nós temos tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda natureza? E aí vamos concluir que toda espécie humana, ela tem uma característica,
E isso vai prover para nós um olhar meio acanhado, um ponto de vista, que se coloca os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia de conjunto. Nós não podemos olhar todo mundo massificado igual. Todos nós temos as nossas diferenças. E deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. E com isso, nós vamos ver quanto nós precisamos melhorar. E com efeito, a espécie que nós estamos vivendo, ela vai abranger muitos seres que povoam esse universo e que forma a nossa população, uma população total, que esses mundos, não, cada um está no seu grau de evolução, muito menos de que uma ideia pode achar que numa aldeia todos estão ali iguais. Há confrontos de pensamentos, há confrontos de sentimentos, e a situação material também está ligado à parte moral. E se nós olharmos hoje a humanidade, nós podemos analisar qual é a nossa condição. Estamos muito mais ligados às questões da terra ou às questões do mundo espiritual. Cabe a cada um pensar. Onde se você se encontra aprisionado? O que te prende? Então, desde que nós olhamos para a Terra como um mundo de provas e expiação, ela não está destinado a viver eternamente nessa condição, porque nós estamos aqui para melhorar, para mudar o nosso olhar, para mudar as nossas intenções. Então, nós precisamos ver a natureza daqueles espíritos que aqui se encontram, porque nós temos visto questões que ligado à moral, ligado à parte dos sentimentos, que se diversifica de uma forma bem expressiva. Então, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. Nós podemos ver que não, cada um de nós temos uma condição espiritual. E essa condição espiritual, ela é notada pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Então, se nós entrarmos no hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunido todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, nos diz Kardec, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Por quê? Porque nós temos espíritos evoluídos, nós temos espíritos doentes, nós temos espíritos que estão despertando, e é preciso que a gente compreenda cada dia mais que as aflições que nos atormentam, muitas vezes foram situações, consequências dos nossos atos. Então, aqui é uma escola que nos educa, que nos corrige, e é preciso, então, compreender que as nossas dores, elas têm uma causa, e essa causa, muitas vezes, ela gera consequência, e as aflições de hoje, se elas não são dessa existência, porque trouxemos de outra. Então, é importante que cada um possa pensar nas oportunidades que nós estamos recebendo. Ora, se nós estamos num hospital e necessitamos de ser removido para outro que tem maior recurso, para que a gente cure, a gente quer ir. Então, a Terra é um desses hospitais, mas ela não está destinada para o resto da vida ser uma enfermaria ou uma parte de um hospital. Todos nós que aqui estamos podemos sair dessa enfermaria, podemos sair da UTI para irmos para o quarto. Então, é necessário que nós, cada um, possa pensar para onde você quer ir.
Se nós queremos ir para um mundo de regeneração, eu preciso regenerar-me. Eu preciso entender que o remédio, muitas vezes, tem sido a dor. Eu preciso compreender, porque as leis de Deus não nos não pune. Ela nos permite uma nova oportunidade. Então, nós estamos aqui tendo novas oportunidades, o que nem sempre compreendemos. Então, nós não podemos ver que toda a população da Terra está num hospital ou está aprisionado. Não. Nós podemos estarmos em diversas classes ou turmas de uma escola, onde nós aprenderemos para que a gente possa ser, para avançar. Uma criança que está no primeiro ano, ela não vai para o quarto, ela precisa subir aos poucos, porque ela vai descobrindo o processo da alfabetização, a descoberta do mundo, o domínio da letra, até que ela chegue ao quarto, quinto, sexto ano. Então, muitas vezes, aquele aluno que é relapso, ele vai, talvez tenha que se recuperar. Quantos não serão aprovados? Assim acontece conosco na escalada evolutiva do planeta Terra. Cada um precisa de pensar onde você se encontra, o que você deseja. O descaso, a apatia, a ociosidade não pode fazer mais parte de nós. Então, que a gente possa compreender que todos nós temos nesta reencarnação a sublime oportunidade para aprender a amar. E isso é de uma importância tão grande quando nós sentimos que nós podemos sair de uma enfermaria e ir para um quarto. Isso é o que nós aspiramos, mas depende dos meus interesses, depende das minhas paixões, enfim, depende do meu pensamento e dos meus sentimentos. Então, olhe para você, amigo. Veja como você é. Muitas vezes você é intolerante, você não tem paciência, você não sabe o que acontece com o outro, e muitas vezes você não conhece o universo que ele vive. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, especialmente dentro do lar, quando todos nós somos diferentes. Muitas vezes cobramos o que o Espírito não pode nos oferecer, e às vezes cobramos aquilo também que não temos construído em nós. Então, que cada um possa pensar e se situar como você se encontra nesse momento da humanidade, para você ver a forma como se relaciona, a forma como você trata o outro, e também ver como você educa o outro. E que nesse momento, todos os momentos são importantes, mas esse momento convido a todos a refletir, para que você saiba o que você vai pedir no passe, porque os Espíritos sabem o que nós precisamos, mas você pode pedir aquilo que mais te traz o desconforto. E que Jesus nos abençoe. Que os Espíritos amigos nos ofereçam nessa tarde, nesta manhã, nesse entardecer, né, desse milênio, para que a gente possa ver um alvorecer de esperança dentro de nós. Que a bondade e a misericórdia de Jesus nos agasalhe nesse momento do passe. Rogamos pela fluidificação das águas, quando a espiritualidade vai depositar para cada um de nós o que tanto necessitamos. Que Deus, na sua infinita bondade, possa olhar por todos aqueles que necessitam da sua presença, do seu amor para fortalecer os seus ideais. Recebam, queridos irmãos, nos seus corações, o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.